Às vezes demora um pouquinho. Pronto. Então, vamos dar início à nossa última palestra, né, de encerramento. Jailson, é um prazer enorme ter você aqui para fechar esses mini cursos. Deixa eu falar um pouquinho sobre sua carreira, né, sua vida acadêmica. O Jailson, ele tem graduação em Física, mestrado e doutorado em Física pela UFRN em 2001, terminou o doutorado. Fez um pós-doutorado na Universidade de Washington, de 2002 a 2003, em Seattle. Recebeu o título de Jovem Cientista do Nosso Estado pelo Estado do Rio de Janeiro em 2011. Em 2013, ele se tornou membro associado do ICTP, SAIF. Em 2014 e 2018, recebeu 2 títulos, o chamado Cientista do Nosso Estado, pela FAPESG, também pelo Estado do Rio de Janeiro. Depois ele fez um segundo pós-doc na Universidade de McGill, né, em Montreal, no Canadá. E atualmente ele é pesquisador titular 3 do Observatório Nacional, tem vários orientandos, faz parte do programa de pós-graduação, né, de astronomia do AN. Jailson, eu diria que tem em torno de, pelo que eu vi a última vez, tinha 179 artigos publicados nas principais revistas da área de física e astrofísica. A ênfase de sua pesquisa se dá na cosmologia, atuando principalmente nos temas de matéria escura e energia escura, estrutura de grandes escalas do universo, teste de hipóteses fundamentais em cosmologia, relatividade geral, teoria de gravidade modificada e física do universo primordial. Agora ele vai nos contemplar com a palestra, essa palestra de encerramento, com o título de Cosmologia de Einstein, Aceleração Cósmica. Então, Jailson, seja bem-vindo e obrigado mais uma vez. Bom, Denise, eu que agradeço pelo convite, enfim, de fechar esse mini curso. Eu, enfim, tenho ouvido, infelizmente eu não pude participar como eu gostaria, mas eu tenho ouvido de vários alunos e, enfim, de alguns professores, que tem sido muito produtivo. Eu espero que todos estejam aproveitando. Então, é ótimo falar, enfim, depois de tanta gente boa que falou, como a Simone, o Carlos e o Javier também agora, porque fica bem mais fácil. Eu tenho certeza que, enfim, várias dúvidas foram retiradas. Então, quer dizer, a minha proposta nesse seminário, nesse colóquio de encerramento, é dar um panorama geral da cosmologia, desde a sua parte histórica, um panorama histórico, como essas ideias cosmológicas têm evoluído desde 1917, quando a cosmologia relativística começou com Einstein, qual é o status atual, e se eu tiver tempo eu vou apontar algumas possibilidades importantes agora nos próximos anos. Mas, enfim, isso, quer dizer, tanto quanto eu conversei com o Aldenez, a proposta aqui é que seja um colóquio dando um panorama geral. Quer dizer, a parte técnica eu tenho certeza, foi toda debulhada pelos professores que falaram nesses últimos dias. Então, eu vou compartilhar minha tela, mas eu vou fechar meu vídeo, tá certo? Eu acho que fica melhor a transmissão. E então, vocês me dizem se a tela, se está tudo bem aí, se vocês conseguem ver. Só um instante. Então, todo mundo... Ok, todo mundo consegue ver minha tela, não é isso? Bom, então, o título dessa palestra é Cosmologia de Einstein... Opa! Vocês conseguem ver a tela? Sim. Ok. A Cosmologia de Einstein, a aceleração cósmica. De novo, a ideia aqui é dar um panorama bem geral sobre as principais ideias de cosmologia, como elas têm evoluído nessas últimas décadas, desde o trabalho original de Einstein em 1917. Ok. Então, eu vou começar, porque eu tenho dado muitas essas palestras de divulgação nos últimos tempos, e eu tenho notado que, para quem não é da área de cosmologia, enfim, a cosmologia é uma parte da física muito particular, porque ela estuda o universo como um todo.
Mas em cosmologia, nós estamos interessados nas grandes estruturas, no universo em grandes escalas. E eu tenho notado que uma dificuldade de muitos alunos e pesquisadores que não são da área de cosmologia é entender quando esse domínio cosmológico, quando essa grande escala começa a ser relevante no problema cosmológico. Bom, então essa figura que vocês veem é de uma galáxia espiral, parecida com a nossa, Via Láctea, certo? E, enfim. E uma galáxia como a Via Láctea tem em torno de 100 mil anos-luz de diâmetro, tá certo? Aproximadamente. Tem cerca de 10 a 11 estrelas, tal como o nosso Sol. E, em geral, ela é dividida assim, ela tem um núcleo central, um bojo, tá certo? E um halo de matéria escura em volta dela, que não está aparecendo aqui, obviamente. E essa seria a nossa posição aparente, aproximada do Sol. Né? E aqui a gente tira uma primeira lição, que é o seguinte: a gente mora aqui na periferia da Via Láctea, né? Então, independente se você mora no melhor bairro de Mossoró ou na periferia de Mossoró, quer dizer, todos nós somos suburbanos mesmo. Nós moramos aqui no subúrbio da Via Láctea. Isso é a primeira lição que a gente aprende olhando para essa galáxia, essa grandeza do universo, que faz com que nós estejamos confinados num pontinho aqui, num planeta minúsculo, nessa imensidão que é o universo. Só essa galáxia, como a Via Láctea, tem cerca de 10 a 11 estrelas. Então, mostra para nós claramente a nossa significância nesse universo. Bom, então, o universo observado, essa é uma foto do Hubble Ultra Deep Field, uma foto que foi tirada pelo telescópio espacial Hubble, que mostra milhares de estrelas, milhares de galáxias, alguns aglomerados, algumas poucas estrelas que podem ser identificadas aqui, e cada uma dessas galáxias tem cerca de 10 a 11 estrelas, tal como a nossa, que mostra um pouco da grandeza desse universo. Mas o universo observado, para dar números para ele, tem cerca de 10 a 11 galáxias. Então, cada galáxia, como a nossa, tem cerca de 10 a 11 estrelas, como o nosso Sol, mas o universo observado tem cerca de 10 a 11 galáxias, tais como a nossa. 14 bilhões de anos e 400 iotametros, que significa 10 elevado a 24 metros. Tá certo? Esse é o tamanho do universo observado, o universo que nós observamos, e, obviamente, no universo observado, nós estamos no centro dele, porque nós somos os observadores. Isso é diferente do universo inteiro, que não tem um centro. Ok? Então, esses são os números para que a gente mais ou menos entenda onde é que se situa o problema cosmológico, quer dizer, o que é que a gente quer dizer por grandes escalas, né, no universo. Bom, nesse universo observável, a gravidade é a interação fundamental dominante. Então, acontece que nós vivemos um universo em que o eletromagnetismo, que também é uma interação de longo alcance, não quer dizer, a distribuição de galáxia no universo, de matéria no universo, é eletricamente neutra, de tal maneira que a gravidade, que é a mais fraca de todas as interações fundamentais, ela é que domina o universo em grande escala. Isso significa que, em grande escala, se a gente quiser descrever o universo em grande escala, e, portanto, fazer cosmologia, o que nós precisamos é de uma teoria de gravitação. Tá? E a melhor teoria de gravitação que nós temos foi publicada no final de 1915 por Albert Einstein, e a primeiríssima aplicação que ele fez, isso ele deixa claro numa carta que ele mandou para o William de Sitter em 1916, era o problema cosmológico. Em 1917, portanto, Einstein publicou esse artigo aí, cujo título é As Considerações Cosmológicas na Teoria da Relatividade Geral. Bom, a teoria de Einstein, talvez no curso da Simonia ela tenha falado um pouco sobre isso, eu acho que ela falou sobre isso. Aqui eu vou colocar somente essa equação para dizer que esse tensor GAB determina, quer dizer, ele corresponde, ele representa a curvatura do espaço-tempo, enquanto que o tensor TAB representa a quantidade de matéria e energia
que curva esse espaço-tempo, que ao mesmo tempo se move de acordo com essa curvatura do espaço-tempo. Então, nas palavras do Wheeler, do John Archibald Wheeler, space-time tells matter how to move, and matter tells space-time how to curve. Então, isso sintetiza bem a relatividade geral, que nós não vamos entrar em detalhes aqui. Mas esse é uma cópia do artigo original de Einstein, em que as considerações cosmológicas, ele faz as considerações cosmológicas na relatividade geral. Bom, no modelo de Einstein, o modelo de Einstein era extremamente instável, porque Einstein acreditava que o universo deveria ser estático. E, portanto, obviamente, uma distribuição de matéria dominada por uma interação gravitacional atrativa, como é a gravidade, deveria colapsar sobre ela própria, a menos que você tivesse uma gravidade repulsiva que contrabalanceasse exatamente essa atração gravitacional e tornasse o universo estático. Então, Einstein propôs esse termo cosmológico para justamente deixar o universo estático como ele acreditava que deveria ser. Bom, é bem verdade, isso em 1917, e é importante deixar claro que já existiam algumas indicações, obviamente isso não era algo difundido, ninguém sabe se Einstein tinha essas informações ou não, mas na verdade é que o Vest Slipher tinha dados de algumas galáxias mostrando que a maioria delas estavam se afastando de nós. Isso já na década de 10, em 1912, e ele tem então um catálogo em 1923, que boa parte desse catálogo é o que o Lemaitre vai usar posteriormente em 1927 para mostrar a expansão do universo, e depois o Hubble e o Ramelson. Mas a verdade é que o modelo de Einstein era estático, tá certo? Era o que ele acreditava. Bom, isso foi em 1917, existia um modelo intermédio nesse intervalo de 1917 para 1922 do de Sitter, mas eu não vou comentar aqui, porque o modelo mais importante é o que foi proposto pelo Friedman em 1922, cujo o abstract do artigo está aqui. Aldonei, só uma coisa, vocês estão vendo o meu pointer? Sim, Jair, sim. Ok, tá jóia. É porque, como é um silêncio total, às vezes você acha que não está falando para ninguém, mas que as pessoas não estão aí. Mas, enfim. Então, esse é o abstract do artigo do Alexander Friedman, em 1922, em que ele trata, cujo título é Sobre a Curvatura do Espaço, e esse é o de 1924. Aqui é um universo espacialmente aberto, e aqui é um universo espacialmente fechado. Mas existe uma história interessante sobre esse modelo de Friedman, de 1922, porque o Friedman publicou isso, Friedman estava em São Petersburgo e publicou esse artigo, usando a relatividade geral, em que ele achou uma solução das equações de Einstein em que o universo expandia e não contraía ou era constante como no modelo de Einstein. Bom, isso em 1922, mais precisamente em 29 de junho de 1922, e em 18 de setembro de 1922, Einstein publicou essa nota sobre o trabalho do Alexander Friedman, aqui um comentário sobre o trabalho do Friedman, de 22, sobre a curvatura do espaço, ou seja, poucos meses depois, em que ele diz o seguinte: bom, Einstein não gostou nada desse modelo, ok? Então, ele diz o seguinte, que o trabalho citado, ou seja, sobre a curvatura do espaço do Friedman, contém um resultado que diz respeito a um mundo não estacionário que me parece suspeito. E aí ele vai explicar por que ele parece suspeito, por que parece suspeito para ele, e ele encontra que, segundo Einstein, que o Friedman fez um cálculo errado, e por isso era que ele conseguia uma solução de um universo que expandia, e não um universo estacionário como ele gostaria que fosse. Bom, isso foi publicado em 1922. Lembremos que Einstein tinha acabado de ganhar o prêmio Nobel, então possivelmente era o físico mais famoso dessa época. E Friedman era um matemático, meteorologista russo, que estava lá em São Petersburgo. Bom, mas aí é importante dizer o seguinte: Friedman, ele sabia exatamente o que ele estava fazendo, tá certo? Isso é um ponto importante para a maioria dos estudantes que estão aqui ouvindo esse seminário e participando desse mini curso. É importante, de fato, saber o que você está fazendo.
Porque aí está, então, Einstein publica uma nota sobre o trabalho do Friedman dizendo que contém um erro. Bom, e o que é que o Friedman faz? O Friedman manda, então, um mensageiro, o Krutkov, encontrar Einstein para mostrar que, de fato, não existe nenhum erro nas contas do Friedman. Mas sim, Einstein tinha errado. Essa nota está errada, e não o modelo do Friedman. Que, de fato, existe a solução não estacionária do mundo, como o Friedman tinha mostrado em 1922, em junho de 1922. Bom, levou algum tempo para o Krutkov encontrar Einstein, imagino porque Einstein estava viajando, era um cara muito famoso. Enfim, isso é uma hipótese minha, mas levou algum tempo para o Krutkov a encontrar o Einstein, mas finalmente ele encontra e mostra que, de fato, o trabalho do Friedman está correto e que a nota de Einstein é que está errada. Bom, então, de novo, isso aqui é de junho de 29, o comentário do Einstein, bom, isso é de setembro, 18 de setembro, e só para deixar claro para vocês, pessoal, isso aqui é o artigo completo, ok? Isso aqui não é uma parte do artigo, não. Isso aqui é todo o artigo, um dos artigos, o artigo completo que a Einstein publicou sobre a nota do Friedman. Bom, e aí o Krutkov mostra para ele as contas e ele tem que se retratar. E aí, só em maio de 1923, Einstein publica uma nova nota, uma nota sobre o trabalho de Alexander Friedman sobre a curvatura do espaço, em que ele diz o seguinte: numa nota anterior, eu critiquei o trabalho citado, Friedman, em 1922. Minha objeção se baseava, contudo, como uma carta, como o Mr. Krutkov em pessoa e um alerta do Sr. Friedman me convenceram, no erro de cálculo. Ou seja, minha objeção se baseava num erro de cálculo. Eu estou convencido que os resultados do Mr. Friedman, do Sr. Friedman, são ambos corretos e esclarecedores. Eles mostram que, além das soluções estáticas das equações de campo, existem também soluções variáveis com uma estrutura simétrica e espacialmente simétrica. Bom, e aqui, então, ele se retrata, e, de novo, isso aqui é um artigo completo de Einstein, tá certo, pessoal? Isso aqui não é só a introdução, os resultados e as referências, é o artigo completo de Einstein. Bom, então, o modelo de Friedman é a grande classe de modelos cosmológicos que nós temos, tanto é que nós chamamos de classe de Friedman, essa cosmologia que a gente faz hoje, e o Einstein teve que aceitar que, além da solução estática dele, que era instável e artificial, porque introduzia um termo chamado constante cosmológica à mão, que ninguém sabia o que era, existiam as soluções expansionistas de Friedman. Bom, eu quero citar o James Joyce, que é um grande escritor irlandês, porque o James Joyce disse, não sobre Einstein, isso aqui não tem nada a ver com Einstein, eu só peguei a citação dele num outro contexto para colocar aqui. O James Joyce diz o seguinte: um gênio não comete erros, porque os seus erros são como portais para novas descobertas. Isso porque eu estou dizendo isso pelo seguinte, porque vamos lembrar que para Einstein tornar o universo estático, ele precisou incluir uma constante cosmológica que era uma espécie de uma atração, é uma repulsão gravitacional. Lembre que a matéria tenta colapsar, né, a gravidade atrativa, e você precisava de uma gravidade repulsiva para compensar isso no modelo de Einstein e deixar o universo estável, né? Então, Einstein vai dizer, quando esses primeiros comentários sobre expansão do universo, e quando a parte observacional de fato mostra que só vai ser, de fato, isso em 1931, ele diz que, então, se é assim, a constante cosmológica foi o maior erro da minha vida. E pode ter sido o maior erro da vida dele, ou talvez o grande erro da vida dele tenha sido ele achar que a constante cosmológica foi o erro da vida dele. Por quê? Porque, como a gente vai ver no final desse seminário, a constante cosmológica é o principal candidato para explicar a aceleração cósmica, que eu tenho certeza que foi muito bem explicada pelos professores que deram esse minicurso nesses dias que antecederam essa palestra. Então, Einstein vai dizer que a constante cosmológica é o maior erro da vida dele, mas o James Joyce, num outro contexto completamente diferente, vai dizer que não, um gênio não comete erros, seus erros são como portais para novas descobertas. E talvez esse tenha sido o caso da constante cosmológica. Bom, uma parte dessa história, essa história está contada em detalhes por vários historiadores que trabalham especificamente nessa área de história da ciência.
com vários detalhes. Eu aconselho aqueles que têm interesse em se debruçar sobre isso, sobre estudar cosmologia, em ler esses textos. Mas, recentemente, por causa do eclipse, do centenário do eclipse de Sobral, o Observatório Nacional preparou um livro muito bem feito, que eu tenho o PDF, então quem tiver enfim, interesse, eu posso enviar para a Aldenise e ela pode fazer a distribuição. E que tem vários artigos sobre o eclipse, sobre relatividade geral. Em particular, me foi pedido para escrever um capítulo sobre a expansão do universo, Einstein e a expansão do universo. Então, parte dessa história que eu contei aqui, quer dizer, com muito mais detalhes, na verdade, está comentado, está escrito nesse capítulo desse livro. Então, quem tiver interesse, eu posso mandar para a Aldinese o PDF e ela faz a distribuição. Bom, esse universo, então, vieram só para vocês terem uma ideia de quanto Einstein não gostava desse modelo expansionista. Logo em seguida, o Lemaitre vai fazer o primeiro modelo cosmológico expansionista, um modelo real, né, fisicamente real, em 1927, vai descobrir a lei que hoje a gente chama de Hubble-Lemaitre. E Einstein fez um comentário e disse o seguinte: olha, esse modelo é abominável. Ele realmente não gostava dessa ideia de universo expansionista, mas a verdade é que as observações em física não existe essa autoridade em conteste. Em física, a autoridade é a natureza que vai mostrar a realidade do mundo. Bom, eu já mostrei essa foto, isso é uma figura do Hubble mostrando milhares de galáxias e estrelas no universo que expande. E eu queria agora partir para uma segunda parte desse seminário para mostrar como é que isso acontece do ponto de vista da descrição cosmológica. Bom, na descrição cosmológica nós temos as eras cósmicas. Primeiramente, o universo foi dominado por uma radiação e vários fenômenos físicos importantes acontecem, como a gente vai falar daqui a pouco. Então, primeiro, a radiação dominou a evolução do universo, mas como a radiação decai com A-4, porque o volume do universo está aumentando pela expansão do universo, e o comprimento de onda da radiação também está aumentando por causa dessa expansão, então ela vai decair com A-4, e, portanto, ela domina no estágio inicial, e a matéria que decai somente com o volume, ela, em algum momento, vai ser mais importante para a evolução do universo do que a radiação, e logo em seguida, a segunda fase, que a gente denomina Era da Matéria, onde as estruturas que a gente observa hoje vão ser criadas. Bom, e no cenário cosmológico padrão, a energia escura, ou a constante cosmológica, que era absolutamente desprezível no início do universo, como ela é constante, em algum momento, mesmo sendo constante, mesmo sendo muito pequena, em algum momento ela vai ser mais importante do que a matéria, e é aí então que você tem uma era dominada pela constante cosmológica, uma era de expansão acelerada. Certo? A aceleração ocorre um pouco antes, certo? Talvez algum dos professores tenham falado isso com mais detalhe, eu não vou entrar nos detalhes de cálculos, mas a expansão começa um pouco antes da era dominada pela aceleração cósmica. Bom, então essa são as eras cósmicas, tá certo? Desse universo que a gente observa hoje. A história térmica do universo, existe uma fase primordial, muito primordial, que a gente denomina de inflação primordial. Isso tudo eu estou falando aqui dentro do modelo cosmológico padrão, em que essas flutuações de densidade vão ser geradas e vai dar origem a absolutamente tudo que nós observamos no universo. Então, e como a gente sabe que essas flutuações têm origem quântica, então, na verdade, o grande problema cosmológico são as quânticas de um campo que dominou o universo primordial, como essas flutuações quânticas geraram todo esse universo que a gente observa hoje. Então, é um problema extremamente bonito, extremamente interessante, e, enfim, esse é o problema, a grande questão da cosmologia, como é que essas flutuações quânticas se tornam, vão para regimes clássicos e formam a estrutura de grande escala do universo, e tudo que acompanha essa formação dessa estrutura e sua evolução nesse universo de expansão. Bom, quando o universo tem aproximadamente 380 mil anos, os fótons, eles estão, como eu disse,
o comprimento de onda deles está aumentando por causa da expansão, eles estão se tornando menos energéticos. Então, nesse período, quando um próton e um elétron se veem para formar um núcleo de hidrogênio, até antes disso, a radiação vinha e quebrava essa ligação, porque ele tinha mais de 13 ponto alguma coisa eletronvolts, então ele quebrava essa ligação, de tal maneira que o hidrogênio não se formava e era destruído. Mas a partir desse momento, os fótons já não têm tanta energia e, portanto, o hidrogênio e o elétron se veem, o fóton vem para quebrar essa ligação e já não tem energia para tal, e a partir daí a gente diz que isso é a última superfície de espalhamento, porque é a última vez que os elétrons vão ter algum tipo de influência na formação dos primeiros átomos, depois das moléculas, e assim por diante até as grandes estruturas. Mas essa radiação, que a gente chama de radiação cósmica de fundo, ela permeia todo o universo que a gente vive hoje. Então, eu imagino que cada um de vocês esteja na casa de vocês, se precavendo da pandemia. Então, saiba que em cada centímetro cúbico do quarto de vocês, do escritório onde vocês estão vendo esse seminário, tem aproximadamente 410 fótons dessa radiação cósmica de fundo. Então, ela permeia todo o universo. Obviamente, o universo vem expandindo e vem esfriando essa radiação, de tal maneira que a temperatura dessa radiação hoje é cerca de 2,73, mais ou menos, 2,72, 548, mais ou menos, tal, Kelvin. Essa é a temperatura do universo, porque é a temperatura da radiação cósmica de fundo. Isso foi perfeitamente medido pelo Fires na década de 90, e essa conta foi refeita, enfim, utilizando novos experimentos pelo Fixen, nesse artigo, e que é a temperatura que a gente considera hoje como sendo a temperatura da radiação cósmica de fundo. Isso vem do levantamento desse espectro feito pelo Fires, e para vocês terem uma ideia da precisão dessa medida, essas barras de erro foram aumentadas 400 vezes para que nós estejamos vendo a barra de erro e a curva teórica de um corpo negro com essa temperatura. Tá certo? Se a gente deixasse a barra de erro tal como ela foi medida, a gente não conseguiria distinguir entre a curva teórica e a medida, dada a precisão e a concordância entre um corpo negro com essa temperatura e as medidas obtidas pelo Fires. O que mostra claramente que radiação e matéria estiveram em equilíbrio no universo primordial, porque isso é uma curva de um corpo negro, mostra esse equilíbrio claramente, é um espectro de equilíbrio. Bom, enfim, pela descoberta, então, da radiação cósmica de fundo na década de 70, no final da década de 70, o Robert Wilson e o Arno Penzias ganharam o Prêmio Nobel de Física em 1978, pela descoberta dessa radiação, que é tão importante, porque como tem um artigo do um cosmólogo muito famoso, Michael Turner, se referindo à radiação cósmica de fundo como sendo a pedra da Roseta em cosmologia, porque ela faz com que nós entendamos o passado antes da radiação cósmica de fundo, pelo que está impresso na sua distribuição de temperatura. Então, por essa descoberta, existem várias questões relacionadas com essa descoberta, mas eu não vou entrar em detalhes, mas por essa descoberta, o Wilson e o Penzias ganharam o Prêmio Nobel de Física em 1978. Bom, essa foto é uma foto do Planck, do satélite mais recente. Antes deles tiveram outros, como o COBE, os mais importantes o COBE, o WMAP, o COBE e o Planck, mostrando a distribuição de temperatura dessa radiação cósmica de fundo no universo. E aqui a gente mostra que esses pontinhos azuis, esses mais amarelados e os mais vermelhos, saindo do mais frio para o mais quente. A verdade é que existe uma diferença de temperatura, isso é muito próximo de isotrópico, com algumas características que não são muito bem entendidas de possíveis anisotropias. O Carlos tem estudado muito sobre isso, mas a verdade é que a temperatura média, quer dizer, as flutuações de temperatura da radiação cósmica de fundo é algo em torno de 10 a menos 5, tá certo? Então, mostrando um alto grau de isotropia na sua distribuição, tá certo? Talvez, possivelmente é o plot mais recente da colaboração Planck. Bom, mas isso não foi assim quando, na década de 90, no final da década de 90, quando eu comecei a estudar cosmologia. Naquela época, o que nós tínhamos para o espectro de potência, a distribuição dessa potência em escalas angulares,
da radiação cósmica de fundo era isso. Tinham vários pontos, as barras de Euler eram enormes, tem os pontos do Kolbe aqui, que são esses cheios, mas qualquer modelo fitava isso aí. Essa era a verdade. Qualquer modelo fitava isso aí, porque as barras de erro, as medidas não eram muito boas. Então, isso é mais ou menos cerca de 20 anos, 20 e poucos anos, e hoje o que nós temos é isso aqui. É esse mesmo gráfico, e esses pontos são as medidas de Planck para essa distribuição, temperatura, esse espectro de potência da radiação cósmica de fundo, e essa curva vermelha é a previsão do modelo cosmológico padrão, o lambda CDM, fixado para alguns parâmetros, o best fit obtido pela colaboração, tá certo? Obviamente, existe aqui, para grandes escalas, algumas questões que precisam ser melhor entendidas, existem alguns pontos discrepantes, existem vários trabalhos explorando isso aqui, inclusive alguns trabalhos do nosso grupo lá, no Observatório Nacional, explorando possibilidades de mudanças no universo primordial para gerar esses dados mais baixos, aqui menores, com uma potência menor em grandes escalas, mas a verdade é que a concordância desse modelo com esses dados é algo realmente impressionante. O modelo cosmológico padrão descreve muito bem o universo, em grandes escalas. Essa também é um resultado da colaboração Planck. Bom, então, a gente viu até agora que o Penzias e o Wilson descobriram a radiação cósmica de fundo, mas pela descoberta da forma de corpo negro, aquela que nos deu a temperatura, e as anisotropias da radiação cósmica de fundo, que nos dão, então, esse Paul Spectrum, o George Smoot e o John Mather ganharam o Prêmio Nobel de Física em 2006, certo? Então, agora, recentemente, há cerca de 14 anos, esses dois físicos ganharam o Prêmio Nobel de Física exatamente pela descoberta da forma de corpo negro e das anisotropias da radiação cósmica de fundo, o que é exatamente onde estão impressas a física do universo, os fenômenos físicos que aconteceram no universo primordial, é justamente nas anisotropias da radiação cósmica de fundo. Bom, aqui eu paro de falar um pouco da radiação cósmica de fundo e vou para a estrutura de grande escala do universo, certo? Porque quando eu era estudando doutorado, como alguns de vocês são agora, na década de 90, final da década de 90, existiam, nesses livros de cosmologia, existia um capítulo que era sempre o seguinte, The Missing Mass Problem, o problema da massa faltante. E o problema da massa faltante era porque, enquanto o Kolbe, a radiação cósmica de fundo, estava apontando para um universo espacialmente plano, pela posição do primeiro pico acústico, e, portanto, eu tenho certeza que todos vocês já sabem a definição de ômega, então eu não vou ter que definir, o ômega total para o universo plano é 1, os astrônomos, os astrofísicos, só encontravam cerca de 0,3 desse ômega total. Isso já incluindo a matéria escura, tá certo? Então, o problema da massa faltante era como é que você chega em 0,1, que é o que a inflação prefere, não obriga, mas os modelos mais simples de inflação preferem, e a radiação cósmica de fundo estava mostrando, se a gente só tem cerca de 0,3 de matéria aglomerada nos aglomerados de galáxias, e, enfim, nos grupos de galáxias. Esse era o Missing Mass Problem que tinha em todo o livro de cosmologia daquela época. Bom, essa solução foi dada quando, finalmente, no final da década de 90, em 1997, 98 e 99, a cosmologia de supernova se tornou algo importante na cosmologia, no sentido de trazer resultados de fato muito importantes, certo? Então, essa é uma foto dessa supernova de 1994A, D, observado com o Hubble Space Telescope. Vocês veem que isso aqui é uma única estrela, e a gente já viu que essas galáxias, uma galáxia como essa, tem em torno de bilhões de estrelas, centenas de bilhões de estrelas, mas uma supernova, na verdade, no pico da sua luminosidade, ela brilha quase tanto quanto uma galáxia inteira. E, portanto, elas são ótimos indicadores de distância, porque a gente pode vê-las, pode observá-las em muito grandes distâncias, tá certo? Isso aqui são algumas características das supernovas. Elas são eventos muito raros, acontecem uma a cada 500 anos numa galáxia. Eu acho que a tipo 1A, se eu não me engano, a última vista foi vista pelo Tycho Brahe,
aqui na nossa galáxia. E elas são tão brilhantes, quase tão brilhantes quanto uma galáxia inteira, quando elas estão no pico da luminosidade. E tem uma característica importante para a supernova tipo 1A, é que ela pode ser o que a gente chama de vela padronizável, né? Então, a gente tem maneiras de fazer com que uma supernova que é próxima do tipo 1A, a gente pode saber a magnitude dela, a luminosidade dela, e também pode extrapolar isso para muito altos redshifts, ou seja, para supernovas distantes, porque a gente tem uma maneira de torná-las uma vela padrão, tá certo? Nesse processo de padronização. Bom, eu não vou entrar muito em detalhe nisso, tenho certeza que Carlos, o Javier, ou a Simone já falaram sobre isso. Eu vou só mostrar essa imagem, que é, enfim, dessa descoberta entre outubro e novembro de 1999, essa supernova está a mais de 9 milhões de anos-luz de distância. Então, primeiro é uma foto, uma imagem do céu sem a supernova, e 15, 20 dias depois, outra imagem é retirada, e a subtração dessa imagem mostra exatamente a supernova que aconteceu, porque essa supernova tem um pico de luminosidade que dura algumas semanas, tá certo? Então, é mais ou menos isso na prática que os astrônomos veem. Bom, com supernovas, portanto, se a gente tem a luminosidade, a gente tem uma ferramenta importante, que eu tenho certeza que foi explorado nesse curso ao longo dessa semana, que é a distância luminosidade. Ou seja, a distância luminosidade é uma distância que a gente obtém a partir, obviamente, da luminosidade, da magnitude do objeto, e ela depende do modelo cosmológico. Portanto, você pode ajustar o seu modelo tendo dados de distância luminosidade. Bom, esse é um plot de 2003, as descobertas da expansão do universo acelerada via supernova são de 98, até 1997, um grupo negava que houvesse expansão acelerada, mas em 98 foi de fato detectado, e o grupo que negava em 97 e 99 publicou também os seus resultados mostrando a aceleração cósmica. Isso era mais ou menos o que a gente tinha no começo da década passada, de 2 décadas atrás, enfim. Você vai ficando velho e vai achando que as coisas não ficam tão bem, mas faz quase 20 anos. Que tinham algumas dezenas de supernovas, tá certo? E a estatística não era a melhor que podia ter, então o que você tinha, de fato, era que quando você colocava fazia uma análise estatística simples, de um quadrado, e plotava essas curvas de confiança estatística, isso aqui é a quantidade de constante cosmológica, a densidade relativa à densidade crítica, ômega lambda e ômega n, e você via que existia uma boa chance do universo estar acelerado, essa parte branca, e desacelerada, essa parte, enfim, lilás, mas existia ainda uma possibilidade de uma constante cosmológica negativa e de universo desacelerado, enfim, existia uma evidência, mas essa evidência não era tão robusta, foi ficando robusta ao longo dos anos, quando melhores dados surgiram. Então, esses são os resultados de supernova 2 anos atrás, e por essa descoberta da expansão acelerada do universo através das observações de supernova, o Adam Rees, o Brian Schmidt e o Saul Permura ganharam o Prêmio Nobel de Física de 2011. Então, eu estou falando do Prêmio Nobel de Física de 1978, 2006, 2011, e agora por essas observações da aceleração, da expansão acelerada do universo através das observações de supernovas. Bom, esse resultado era de 2 décadas atrás. Hoje nós temos algumas centenas de supernovas, 1000 e poucas supernovas nesse levantamento do Panteão, tá certo? Desse Skolnick, que eu acho que Javier estava mostrando um gráfico exatamente desse trabalho há poucos minutos atrás. Então a gente tem centenas de supernovas, podemos fazer uma estatística muito melhor e tirar resultados muito mais robustos. Então, esses contornos são do Rees, de 1998, tá certo? E isso é o que nós temos hoje, o Pantheon, 2 amostras aqui, sem ou com erros estatísticos. A verdade é que a evidência para a aceleração do universo, a gente não tem dúvidas sobre a aceleração do universo, e essa evidência hoje é em torno de 66 desvios padrões, tá certo? Então, de novo, com ótimos dados, a gente pode fazer uma ótima estimativa e descartar vários modelos, como, por exemplo, o que a gente chamava de modelo padrão há 20 anos, que era um modelo
desacelerado, o modelo de Einstein, de Sitter, hoje é completamente excluído pelos dados observacionais, certo? Então, cosmologia deixou de ser uma parte da física que, basicamente, você utilizava conceitos matemáticos para fazer para criar um modelo, independentemente se ele era corroborado pelas observações, para agora para fazermos agora modelos que precisam passar pelo crivo observacional. Então, testabilidade, ser viável observacionalmente é um fator predominante hoje em dia na cosmologia, diferente do que era há décadas atrás, em que não existia essa preocupação. Existia mais uma preocupação dele ser matematicamente consistente. Agora não. Além de matematicamente consistente, ele precisa, de fato, descrever as observações cosmológicas. Bom, como o Javier muito bem disse no final da apresentação, foi a última parte que eu vi, essas evidências para o universo acelerado não vêm somente das observações de supernovas. Supernovas são os dados mais diretos, a comprovação mais direta que nós temos, mas isso é corroborado hoje por outros tipos de observação, como a radiação cósmica de fundo, que eu já falei, como o pau espectro da distribuição de matéria no universo, que eu não falei, também não vou falar, porque não tenho tempo, mas, enfim, a maneira que o universo, que as estruturas do universo, a matéria do universo aglomera, tá certo? Em relação às escalas cosmológicas, enfim. Hoje, por exemplo, nós temos evidências, sem utilizar supernovas, tem outros observáveis que mostram evidência clara para a aceleração do universo, como são as oscilações acústicas de baryons, que eu não vou mencionar aqui, eu não vou explicar aqui, mas eu acho que já foi mencionado nas aulas passadas. Então, hoje o que nós temos é que, quando nós juntamos supernovas, radiação cósmica de fundo e a estrutura de larga escala, o que nós temos é essa composição do universo, que eu tenho certeza que muitos de vocês já viram, mesmo antes do minicurso aqui, eu tenho certeza que muitos de vocês já viram. É um quadro bem famoso atualmente de cosmologia, que mostra que cerca de 70% da constituição, da composição do universo vem exatamente da energia escura, tá certo? Cerca de 25% do que a gente chama de matéria escura, e 4% da matéria visível, da matéria ordinária que nós observamos. Tá certo? Então, essa é a composição do universo dentro do modelo cosmológico padrão, relatividade geral e assim por diante. Bom, como eu disse, existem várias maneiras de verificar a validade observacional, a viabilidade observacional das teorias, e não somente vem de supernova, mas também vem da idade do universo, da radiação cósmica de fundo, lentes gravitacionais, que é uma área de pesquisa muito importante nas últimas décadas, e agora vai se tornar ainda mais com levantamentos cada vez maiores e mais precisos. Oscilações acústicas de baryons, galáxias, cronômetros cósmicos, aglomerados de galáxias, abundância de galáxias, ou efeitos Sanger-Observed, ou a fração de massa do gás, pau espectro de matérias, e assim por diante. Tá certo? Então, o que nós temos hoje é que todos esses testes observacionais independentes, nota que são testes independentes, usam técnicas e físicas completamente diferentes, eles apontam para esse modelo cosmológico, e é por isso que a gente chama isso de uma convergência cósmica. Isso é a capa da revista Science, em 19 de dezembro de 2003, porque aquela discrepância, aquele missing mass problem, foi resolvido justamente quando se descobriu o seguinte: olha, o universo está expandindo acelerado, então não pode ser matéria visível, não pode ser matéria aglomerada, tá certo? É justamente esses 70% de energia escura que estão faltando, que era o missing mass problem, para fechar de 1, tá certo? De 0,3, que era o que a gente observava, para 1. Então, o missing mass problem foi resolvido, o problema da massa faltante foi resolvido com a aceleração do universo, mostrando que existia uma outra componente que correspondia exatamente àquela diferença de 1 menos 0,3, que é o 0,7 da energia escura. Ok? Enfim, então, finalmente nós temos um modelo cosmológico padrão, consistente com as observações, e esse modelo eu costumo colocar em boa parte das apresentações, esse parágrafo, que eu tive cuidado de escrever, enfim, obviamente deve estar faltando alguma coisa aqui, mas, enfim, diz o seguinte, que o universo é espacialmente plano e acelerado,
Ele é composto por bárions, matéria escura e energia escura. Ele passou por uma fase densa, quente e primordial de expansão, que produziu os elementos leves via a nucleossíntese do Big Bang e a radiação cósmica de fundo. Ele experimentou uma época ainda mais primordial de expansão acelerada, conhecida como inflação, que produziu perturbações de densidades a partir de flutuações quânticas e que deixaram uma impressão nas anisotropias da radiação cósmica de fundo e conduziram por gravidade de instabilidade gravitacional ao processo de formação da estrutura de grande escala que nós observamos atualmente. Então, esse é o modelo cosmológico padrão, dito, resumido em um parágrafo. Obviamente, existem várias questões aqui em aberto, algumas delas foram, tenho certeza que foram discutidas ao longo dessa semana, tá certo? Mas eu poderia citar facilmente a natureza, por exemplo, da matéria escura e da própria energia escura. Muita gente não acha a inflação algo à parte do modelo cosmológico padrão. Aqui eu estou colocando ele como sendo dentro do modelo cosmológico padrão, isso é questão de debate, tá certo? Mas entender como de fato, como essas perturbações surgiram, essas perturbações de densidade a partir de flutuações quânticas, né, como é que elas se evoluíram, todo o processo, desde a inflação até hoje, desde o universo primordial até hoje. Enfim, existem várias questões aqui que são motivos de pesquisas atualmente, embora esse modelo dê uma descrição muito boa do universo que nós observamos, ele tem questões em aberto que precisam ser exploradas, e precisam ser exploradas por pessoas como vocês, que estão assistindo esse seminário agora. Bom, então, ninguém tem dúvida que a descoberta dessa aceleração cósmica indicou a presença de uma nova componente, que domina a densidade de energia atualmente, certo? Ou de uma modificação das leis da gravidade, da teoria da gravidade em grandes escalas, que é o que eu vou mencionar daqui a pouco, certo? Bom, a gente viu que, do ponto de vista observacional, o modelo cosmológico padrão fornece uma descrição muito boa do universo. Do ponto de vista teórico, no entanto, existem problemas, porque senão a gente diria o seguinte: bom, então, o que é que a gente está fazendo aqui? A gente já tem um modelo que explica todas as observações, razoavelmente, tá certo? Explica como as estruturas se formaram no universo, a radiação cósmica de fundo, as eras cósmicas, enfim, a idade do universo. Então, o que é que está faltando? O problema é que, no caso do modelo cosmológico padrão, cuja energia escura é uma constante cosmológica, a constante cosmológica de Einstein, que na década de 60 foi identificada pelos Zeldovich como sendo a densidade de energia do vácuo quântico. Quer dizer, o Zeldovich disse o que era aquela constante cosmológica que o Einstein colocou na mão. O problema é que existe um problema que a gente chama de Cosmological Constant Problem, e que está muito bem, isso aqui é a referência mais clássica que existe sobre esse problema, do um Review of Modern Physics, e todo estudante de cosmologia tem essa referência decorada do Steven Weinberg, de 1989, em que ele discute, quer dizer, o que é esse problema da constante cosmológica. Mas, em poucas palavras, em palavras muito resumidas, isso basicamente é uma discrepância de cerca de 120 ordens de magnitude. Note que não são 120 vezes, são 10 elevado a 120 ordens de magnitude, entre o que a teoria quântica de campos prevê para a constante cosmológica, tá certo? Ela prevê, dependendo do cutoff que você coloca na integral, ela pode prever menos, mas sempre é um valor muito grande. Pode prever até 10 elevado a 110 erg por centímetro cúbico, enquanto que, para ser compatível com as observações cosmológicas, o que a gente precisa é de uma rolanda que é 10 a menos 10 erg por centímetro cúbico. Então, essa discrepância de 120 ordens de magnitude é o que a gente chama de problema da constante cosmológica, e que ninguém sabe como resolve isso. Existem algumas tentativas, mas que não é um problema que tem uma solução hoje. E, portanto, a constante cosmológica, ou algo que se parece muito com ela e que age como ela, embora observacionalmente viável, é preciso explicar isso para que o modelo cosmológico padrão seja, de fato, um modelo estabelecido como o modelo do universo, tanto do ponto de vista teórico como observacional. Bom,
Existem outras questões que também são discutidas aqui nesse outro artigo do Steven Weinberg. Aqui, esse primeiro era The Cosmological Constant Problem, o título. Esse segundo é The Cosmological Constant Problems. Só um instante que eu acho que saiu aqui a minha apresentação. Ok. Aqui é o The Cosmological Constant Problems, porque ele vai falar também do problema da coincidência, que algumas pessoas consideram um problema, outros não tanto, mas seria basicamente porque que somente hoje, dado que essas densidades evoluem de maneira completamente diferente, porque que hoje nós observamos esse universo, quer dizer, o universo teve tempo para se formar, para ter essa estrutura de grande escala que nós vemos hoje, e essas densidades são aproximadamente da mesma ordem de magnitude, tá certo? Bom, uma outra questão contra a lambda, aqui é uma questão também contra a lambda para dizer que por que eles têm a mesma ordem de magnitude se eles evoluem de maneira diferente. Uma outra possibilidade contra o argumento de lambda é que nós já tivemos uma fase de expansão acelerada no universo, que foi na inflação primordial. E lá não foi dominada por lambda, porque lambda, uma vez que ela domina, quando a constante cosmológica domina, ela domina para sempre, tá certo? No modelo cosmológico padrão. E nós saímos da inflação. A inflação primordial acabou de tal maneira que a radiação dominou posteriormente, depois a matéria, e, enfim, voltou a uma fase de expansão acelerada agora nos últimos 5, 6 bilhões de anos de evolução do universo. Então, são alguns argumentos que podem ser colocados além do problema da constante cosmológica em si. Bom, até agora eu falei da constante cosmológica, do modelo padrão, da história que nos levou ao modelo cosmológico padrão, das observações que o consolidou, e de alguns problemas teóricos que a gente precisa considerar quando fala do modelo cosmológico padrão. Isso tudo é assumindo a relatividade geral, são as hipóteses fundamentais do modelo cosmológico padrão, o princípio cosmológico, a relatividade geral, enfim, esse cenário padrão que nós entendemos muito bem. Mas muita gente acha que a descoberta da aceleração cósmica mostra a primeira evidência de que a relatividade geral não funciona em grandes escalas, mas que ela deve ser substituída por uma teoria mais geral de gravitação. Por quê? Porque ninguém sabe qual é a natureza da energia escura. Pode ser lambda, mas pode ser uma outra coisa. A verdade é que a gente não sabe qual é a natureza da energia escura. E, portanto, como a gente não sabe, no mundo, as pessoas estudam a possibilidade de que, na verdade, a aceleração cósmica é a primeira evidência de que a relatividade geral deve ser substituída por uma teoria mais geral que não precise de energia escura, de uma componente eixo de energia escura que a gente não conhece a origem, mas simplesmente que a gravidade gerada por essa teoria prevê é tal que ela se torna repulsiva em grandes escalas. Uma possibilidade, uma bem simples, que eu tenho certeza que a Simone deve ter comentado sobre isso, é uma FDR. Na verdade, a FDR, a diferença para a relatividade geral é que essa função FDR aqui não é o escalar de Ricci simplesmente, ou ele menos uma constante, como é o caso do lambda CDM, mas é uma funcional desse escalar de Ricci não linear em R e, portanto, produz efeitos diferentes, completamente diferentes. A gravidade é descrita de uma forma diferente da relatividade geral. Certo? É uma teoria muito mais complicada, mas por que eu estou mencionando ela também? E eu vou falar um pouco sobre, talvez eu fale mais um pouco sobre ela aqui, é que, do ponto de vista observacional, algumas classes, note que aqui existe uma arbitrariedade, porque eu posso escolher qual é essa função FDR aqui. Então, isso é uma coisa importante. No lambda CDM, não existe na relatividade geral, não existe parâmetro livre, porque aquilo é uma teoria fundamental de fato, tá certo? É uma teoria fundamental de fato, não tem parâmetro livre. Numa teoria FDR, eu posso escolher a minha forma funcional de FDR e, portanto, existe essa arbitrariedade. Isso aqui são as equações de Friedmann para uma métrica homogênea isotrópica. Claramente, quando FDR é R, isso aqui vai para as equações de Friedmann.
Mas essas teorias são importantes, primeiro porque elas colocam, elas são mais gerais e, portanto, você pode estudar o caso particular, que é o caso da constante cosmológica, da relatividade geral, pode estudá-lo dentro desse contexto mais geral. Mas também ela é interessante do ponto de vista observacional, porque em todas as análises que nós temos hoje do universo primordial, o modelo que melhor ajusta para os dados da radiação cósmica de fundo e que melhor descreve o universo primordial é exatamente uma cosmologia FDR, onde esse FDR é um R mais um R ao quadrado, tá certo? Esse é o chamado modelo de Charobinsky, é extremamente robusto, você pode colocá-lo em cenários mais gerais e as observações o preferem. Então, a gente tem uma evidência importante de que o universo primordial é muito bem descrito por uma teoria desse tipo, onde FDR é um R sobre um R mais R2. Tem um trabalho bem recente que está submetido para publicação, feito pela Simoni e alguns autores, justamente mostrando essa robustez desse modelo de Charobinsky, que é um modelo FDR. Do ponto de vista da aceleração cósmica, esse modelo também, obviamente, é capaz de explicar. Nesse trabalho aqui, que é um trabalho liderado pelo Fábio Carvalho, que é aí da UERN, um JCAP de 2008, a gente mostrou que, enfim, dentro do que a gente tinha na época, que uma FDR é viável do ponto de vista observacional, e note que aqui o valor de N é muito próximo de zero, o que significa que isso aqui vai ser uma constante, portanto, é muito próximo do lambda CDM. Então, esses modelos, eles podem ir para muito próximo do lambda CDM para construir, para ser viáveis observacionalmente, mas eles podem também destoar um pouco, mostrando um leve desvio do modelo cosmológico padrão. Então, é uma teoria importante, mas existem várias teorias de gravidade modificadas, muitas análises robustas. Esses surveys desses próximos anos vão explorar como o crescimento das perturbações aconteceu numa teoria de gravidade que não é a relatividade geral, e, portanto, vai testar a relatividade geral em grandes escalas. Então, isso aqui é uma linha de pesquisa bastante importante atualmente, que tem vários desdobramentos. Bom, uma outra possibilidade, dentro já que a gente saiu da relatividade geral, aqui a gente não está mais na relatividade geral, por exemplo, falar em teorias com dimensões extras, as chamadas teorias de Branas, que no final da década de 90 chegou, do ponto de vista de física de partículas, para resolver o problema da hierarquia das forças, ou seja, por que a gravidade é muito mais fraca do que as outras interações fundamentais. Foram propostas teorias de Branas, em que todo o nosso mundo, o modelo padrão da física de partículas, o eletromagnetismo, e nós estamos confinados nesse universo, enquanto que a gravidade é a única que escapa para uma dimensão extra, e, portanto, ela resolve o problema da hierarquia, porque ela, fenomenologicamente, eles mostram que, enfim, a gravidade é diluída numa dimensão extra, portanto, ela aparece mais fraca porque ela é diluída, diferentemente dos outros campos de Gauge. Mas, além disso, esses modelos, alguns deles são capazes de explicar a expansão do acelerado do universo, da maneira que se tornou algo importante. Esses aqui são alguns trabalhos. E aqui eu estou mostrando de propósito, porque esses modelos de Branas eram, alguns deles, eu estou falando especificamente sobre o DGP, de Vale, Gabadazzi e Porrata, que eram os três autores. Esse artigo deve ter algumas milhares de citações, mas a verdade é que ele, de fato, acelera o universo. A gente mostra aqui, nesses trabalhos, mostramos, com o Zhong Hongzhu, lá de Pequim, que esses modelos eram viáveis do ponto de vista observacional daquela época. Porém, hoje a gente sabe que eles não passaram nos testes dos dados mais recentes, e esse é um modelo praticamente descartado da literatura do ponto de vista observacional. Do ponto de vista teórico, ele também tem alguns problemas, mas eu não vou mencionar aqui. Bom, já que eu estou falando de dimensões extras, existe um trabalho extremamente importante agora, falando mais especificamente da física de ondas gravitacionais, que é outra linha de pesquisa em desenvolvimento, que tem grande potencial de ser desenvolvido, que será desenvolvido, ninguém tem dúvida disso nesses próximos anos, já está sendo. E esse trabalho, que eu esqueci de colocar exatamente o número do arquivo, a referência dele, mas por nome dos autores vocês conseguem encontrar, em que eles usam ondas gravitacionais para mostrar que o número de dimensões espaciais é muito próximo de 4, pelo menos em escalas
em pequenas escalas, como o evento de ondas gravitacionais foi observado, porque a gente sabe a distância, porque a gente teve, então, um fóton e um gráton saindo de lá, a gente tem uma contraparte eletromagnética, a gente sabe a distância, e, enfim, então, se a gente sabe essa distância, na relatividade geral, esse strain, que é uma quantidade que mede lá na física de ondas gravitacionais, ele é proporcional a 1 sobre dl, enquanto se você tiver dimensões extras, o número de dimensões, porque esses gráficos vão propagar para essas dimensões, essa quantidade aqui é diluída de outra forma, tá certo? Então, como eu sei exatamente a distância, porque eu medi o fóton também, a parte eletromagnética, eu posso, então, colocar limites sobre esse número de dimensões espaciais, e o que eles encontram é algo muito próximo de 4, mostrando que no universo, pelo menos local, a gente não tem evidências para dimensões extras, porque senão esses já deveriam mostrar isso. Como as teorias de Branas, enfim, prevê. Certo? Bom, eu estou terminando o meu tempo, Aldenise, eu não sei se ainda tem algum tempo, mas pela minha conta aqui eu estou estourando. Tá tranquilo, mais 5 minutinhos, gente, tranquilo. Tá certo, mas eu termino rapidamente, é só para dizer poucas palavras sobre as perspectivas em cosmologia observacional para os próximos anos. Agora, de fato, são para os próximos anos, até o ano passado eu falava da próxima década, mas agora, para o próximo ano já começa e até o final dessa década. Grandes surveys cosmológicos vão nos dar grandes respostas. Eu já falei da física de ondas gravitacionais, eu não vou mais falar sobre isso. Mas grandes surveys cosmológicos, de fato, vão medir centenas de milhões de galáxias e como a aglomeração aconteceu no universo, como o crescimento das perturbações ocorreu no universo em grandes escalas. Como eu disse, isso é um teste da teoria de gravitação, mas isso também coloca vínculos muito fortes sobre os modelos atuais, e como a gente viu, alguns modelos foram sendo descartados nesses últimos anos, justamente pela melhoria dos dados, a gente espera que muitos outros sejam descartados também. Em particular, eu quero falar sobre essa nova geração de experimentos CMB, que, enfim, estão sendo propostos e que vão medir características importantes de ondas gravitacionais primordiais, e, portanto, a gente vai poder colocar vínculos sobre o universo primordial, sobre a massa de neutrinos, a soma da massa de neutrinos, mas, em particular, eu queria falar sobre o JPAS, que é o Havalambre Physics of the Accelerating Universe Survey, porque isso é uma colaboração brasileira e espanhola, e no Brasil o Observatório Nacional lidera essa colaboração. São 4 instituições, o Observatório Nacional no Brasil, o Instituto de Astrofísica da Universidade de São Paulo e o IAA de Granada na Espanha e o CEFCA na Espanha, são 2 de cada país. E o JPAS é um survey com grandes, a gente tem grandes perspectivas com ele, porque, enfim, é um survey fotométrico, ou seja, ele é mais barato do que os espectroscópios. O Brasil foi responsável pela câmara, essa segunda maior câmara do mundo, e que vai observar algumas centenas de milhões de galáxias, e a gente vai poder fazer desde astrofísica de asteroides, talvez de supernova, astrofísica estelar, de ver as estrelas, as primeiras estrelas da nossa galáxia, a física de grupos de galáxias, física de aglomerados de galáxias e aglomerados de galáxias em cosmologia, e também a cosmologia propriamente dito, com oscilações acústicas bariônicas e aglomeração de matéria no universo, assim como lentes gravitacionais, ou seja, é um survey com muitas faces e que está sendo explorado pela comunidade brasileira e espanhola. Tem pessoas de alguns outros países, agora um grupo chinês acabou de entrar no JPAS, enfim. É um survey que nós, no Brasil, temos a liderança junto com os espanhóis, então é importante mencioná-lo aqui. Bom, eu destaquei, para terminar, algumas questões importantes que nós temos na cosmologia. Eu faço isso porque eu sei que do outro lado dessa tela aqui tem algumas dezenas de alunos. Então, existem muitos problemas em aberto em cosmologia. Muitos problemas em aberto em cosmologia. E é exatamente nesse tipo de área em que há muitos problemas importantes em aberto, é que eu entendo e eu concordo com o Steven Weinberg,
quando ele diz que é aí que a gente deve entrar, porque é aí que a gente vai poder fazer uma contribuição importante. Quer dizer, eu acho que a física ela é ótima em todas as suas facetas, em todas as áreas, isso eu não tenho dúvida, a gente descreve o mesmo universo. Mas tem áreas em que praticamente está tudo resolvido, ou parece estar tudo resolvido. E tem áreas que está uma bagunça, porque, no bom sentido, porque tem várias questões que são em abertas. E são nessas áreas que a gente, em geral, pode dar contribuições mais importantes. Isso aqui que eu estou dizendo, de novo, eu concordo com isso, mas basicamente isso que eu estou dizendo é o que está escrito no artigo que o Steven Weinberg, Prêmio Nobel de Física, escreveu há alguns anos atrás e que foi publicado na Nature, em que ele justamente está falando para os estudantes. Ele dá a própria experiência dele, tá certo? Four Gold Lessons, se vocês colocarem no Google, 4 lições de ouro, vocês vão ver que esse argumento dele eu concordo perfeitamente. E aqui são algumas dessas questões importantes que a gente não sabe ainda resolver, mas pessoas como vocês podem dar contribuições importantes. Como, por exemplo, que tipo de partícula é a matéria escura? O que é energia escura? A energia escura evolui ou ela é uma constante como uma constante cosmológica? Matéria e energia escura interagem? Hoje ou ontem, eu acho que ontem vocês tiveram um seminário do Rodrigo von Martens, que é um especialista em modelos de interação matéria e energia escura, trabalha conosco lá no Observatório Nacional. Então, isso é uma possibilidade, tem várias implicações. O universo, de fato, inflou, existia uma inflação primordial ou um outro mecanismo, como tem algumas alternativas à inflação primordial. Qual é, de fato, a origem das perturbações cosmológicas? Isso é uma pergunta importante. E qual é o papel das dimensões espaciais nessa descrição do universo, se é que existe algum, tá certo? É relatividade geral ou é uma teoria de gravidade estendida? Isso é uma pergunta fundamental, tá certo? Porque, note, a relatividade geral é uma teoria extremamente comprovada, padrão, nós a conhecemos muito bem, passa em todos os testes que nós temos locais, tá certo? Mas quando a gente vai para a descrição do universo, a gente precisa de uma energia escura e de uma matéria escura para tornar o modelo que sai da relatividade geral, o modelo cosmológico viável observacionalmente. Como a gente não tem ideia do que é essa energia escura, a gente tem vaga ideia, mas como a gente não sabe a natureza dessa energia escura da matéria escura, isso é uma pergunta extremamente importante. De fato, a estrutura de grande escala do universo é dominada pela relatividade geral ou por uma teoria de gravidade estendida? Então, são várias perguntas. Eu não quero me estender mais, então eu queria só finalizar aqui com esse comentário, depois eu vou colocar aquela página das perguntas, mas é só para dizer o seguinte, que no século XIX, a eletricidade, o fenômeno da eletricidade, do magnetismo da luz, gerou a teoria eletromagnética, que é muito bem sucedida, certo? Nesse século XXI, a gravidade, a matéria escura e a energia escura deve nos dar uma teoria geral para nós entendermos a evolução desse universo que nós vivemos. A gente não sabe ainda que teoria é essa, a gente trabalha para descobrir, tá certo? E, de novo, são alunos, que hoje são alunos, que podem dar essa resposta no futuro próximo ou distante, mas no futuro. E então eu deixo esse desafio para vocês, de certa forma. Eu fico por aqui. Muito obrigado, Denise, pelo convite e a todos que tiveram a paciência de me ouvir até agora. Muito obrigado, Jailson, pela excelente palestra. Muito obrigado mesmo. Obrigada, Jailson. Pessoal, perguntas. O Isaac, você falou que tem uma pergunta do YouTube, né? Pode fazer aí. Sim. Boa noite, Jailson. Satisfação novamente falar com você. Boa noite, Isaac. A Larissa Paiva, que está acompanhando pela retransmissão do YouTube, ela tem uma curiosidade e está querendo repassar para você. Ela quer saber se existe algum projeto brasileiro ou grupo específico que participa diretamente desses estudos ou então descobertas desse conteúdo que você abordou nessa aula de hoje. Sim, existe. Como eu disse a vocês, quer dizer, bom, enfim, existem surveys atualmente que estão sendo executados, tá certo? Esse é o estágio 3 de survey, tipo Dark Energy Survey, o Sloan, o eBOSC,
está encerrando agora, que encerrou em 2019. Existem alguns surveys que existem brasileiros participando, por exemplo, lá no Observatório Nacional, alguns de nós éramos membros do Sloan, do IBOS, enfim, existia um outro grupo que era membro, que ainda é membro do Dark Energy Survey, mas esses surveys são da geração 3. Algumas pessoas do Brasil participam do LIGO, que é a colaboração que observou as ondas gravitacionais pela primeira vez, aí no Instituto Internacional de Física de Natal, da UFRN, assim como lá no INPE, em São José dos Campos, pessoas que participam do LIGO, e tem também várias pessoas, uma boa parte da comunidade astronômica brasileira hoje está envolvido nessa colaboração JPES, que vai entrar em observação agora, no próximo ano, tá certo? E que vai trazer resultados, e aí sim, do estágio 4 desses levantamentos, tá certo? Então, sim, existem no Brasil grupos participando dessas descobertas, não somente das que já estão publicadas, reportadas, mas desse novo estágio, que a gente chama de estágio 4 das observações, por exemplo, via o JPES, tá certo? Em particular, o grupo de cosmologia do Observatório Nacional, todo ele praticamente está envolvido na colaboração do JPES. Em particular, eu sou coordenador do grupo de teoria dessa colaboração, mas o Carlos Bengali, que falou para vocês, a Simoni, e o Javier e o Rodrigo von Martins, eles são membros do JPES e trabalham com, enfim, projetos específicos dentro dessa colaboração. Então, existem sim vários brasileiros envolvidos nessas observações, nessas descobertas. Perfeito, obrigado, Jailson. Ok, mais alguma pergunta? Só não vale fazer essas que estão na tela, porque essas eu não sei responder, tá certo? É verdade. Nem você nem ninguém, né? Bom, já que não tem mais perguntas, então vou pedir para o pessoal abrir o microfone e agradecer o Jailson. Jailson, mais uma vez, muito obrigada. É sempre muito prazeroso ter você apresentando qualquer palestra. Obrigado, Denise. Então, pessoal, vamos agradecer o Jailson mais uma vez. Bom, para finalizar, eu queria falar só alguns pontos aqui que eu anotei, só para fechar esses mini cursos. São os seguintes. Primeiro, eu quero agradecer a todos vocês pelo apoio, ao Carlos pela organização, ao departamento de física, da pós-graduação em física, ao secretário Tiago, aos alunos, sem dúvida, todo mundo aqui viu que tanto o Souza como o Matheus e Isaac, eles foram fundamentais para que essa organização, para que funcionasse nessa retransmissão, até porque a gente teve alguns problemas técnicos. Aos professores o Edésio, a Simonia, o Carlos, o Javier e Jailson, muito obrigado. Vocês delimitaram tempo para a gente. Realmente, a gente entende que esse período não está sendo fácil para ninguém, principalmente por causa das aulas. Então, assim, muito obrigado por ter deixado esse tempo para a gente. Eu também quero agradecer, em especial, a presença de todos os participantes, porque sem vocês não teria acontecido, com certeza. Espero que no futuro nós tenhamos bons resultados sobre esses mini cursos e que no próximo ano a gente consiga fazer novamente. Sobre algumas coisas que já andaram me perguntando, eu vou mandar um e-mail para vocês com o link do YouTube, porque esses vídeos vão ficar no YouTube, então eu vou mandar para vocês. Vou também enviar algumas informações que me pediram. Jailson, se você puder me enviar, eu vou enviar para eles essa final de semana, um e-mail falando sobre tudo isso. E também eu vou mandar uma espécie de questionário para você responder, até para a gente ter um feedback sobre esse mini curso que a gente pode melhorar no futuro, certo? Só fazendo um pouquinho de propaganda, já que Jailson fez um pouco de propaganda lá do observatório, também falando um pouco aqui da UERN. Nós temos 3 áreas de concentração, que é a física da matéria condensada, astrofísica e cosmologia. Quem quiser se inscrever e ver como é que funciona, vocês podem acessar a página do nosso departamento. A próxima semana vai sair um edital sobre mestrado e doutorado, então vocês fiquem atentos.
qualquer forma, eu vou colocar esse link no e-mail, certo? E, mais uma vez, obrigada pela participação, boa noite, e desde já, um Feliz Natal e um ano novo. Aldenez, deixa eu só dizer uma coisa antes de você encerrar. Essa organização, esse trabalho que você está tendo de organizar esse mini curso no meio de uma pandemia, eu estou vendo aqui, tem 76 pessoas, devem ter outras no YouTube que eu não estou vendo. Quer dizer, isso é algo extremamente importante, você está de parabéns, não só, quer dizer, você sabe, eu entendo o seu agradecimento por nós termos participado e tal, mas, quer dizer, para a cosmologia brasileira, de forma geral, isso é extremamente importante, tá certo? Esse seu trabalho. Tenho certeza que várias pessoas que ouviram esses cursos nesses dias, certamente alguns deles vão, daqui a alguns anos, dizer o que recentemente alguém disse para mim, eu comecei a fazer cosmologia num curso que você deu na UNB há muitos anos. Essa moça, hoje ela é professora de uma Universidade Federal, ela disse isso para mim e eu fiquei sem, enfim, fiquei extremamente grato, quer dizer, fiquei muito satisfeito, na verdade, por isso, e eu acho que você está fazendo um ótimo trabalho organizando esses cursos que dão muito trabalho, né? Não é uma coisa trivial, mas eu que agradeço, assim, como eu acho que falo em nome dos outros que falaram aqui, né, por essa organização e por esse trabalho que você está fazendo. Isso é muito importante. Ok? Obrigado. Obrigada, mas não foi só mérito meu, o Carlos também está junto comigo, eu e o Carlos, a gente meio que... Então, obrigado a Carlos também. Não, mas eu falo com o Carlos realmente, mas o grosso, sim, exatamente. E, assim, o grosso do trabalho realmente foi realmente da Aldinez e do resto do pessoal da UERN, tipo o Isaac, o Souza e o Matheus, que foram excelentes, especialmente então, obrigado, Isaac, técnicos, conseguindo detalhes técnicos e tal, que de início a gente tinha a sala de alimentação de 100 pessoas e tinha mais gente querendo assistir. A gente estava com mais de em torno de 150 pessoas assistindo. Então, agora conseguiu... Nós tivemos 201 inscritos e no primeiro dia tinha 160 pessoas querendo Exatamente. Eu realmente não imaginava ter um número. Se eu tivesse 100, se eu lotasse essa sala, eu já teria mais satisfeito e foi até o dobro disso. E, assim, o que eu posso falar, né, tipo, da minha parte, assim, bom, primeiro, realmente, o curso que eu organizo e tal, e a conversa surgiu, acho que até comentei, a conversa surgiu de uma conversa de WhatsApp com a Aldinez, falando, pô, seria legal ter alguma escola do tipo. Ela comentou que a UERN teve uma outra escola, mas é uma escola, assim, mais geral para física, curso de Python, curso de LaTeX, e agora a gente falou, vamos fazer um curso de cosmologia, aproveitando que tem a pandemia, que bem ou mal, ok, perde a interação do dia a dia, né, pessoal, que sempre eu acho muito dinâmica, muito rica, mas, por outro lado, ganha esse alcance, porque a gente pode alcançar pessoas que não tenham, a maioria das pessoas não tem a condição de viajar até Mossoró para poder assistir esse curso. E a gente conseguiu fazer isso, né? E alcançou um público muito grande. E como o Gerson falou, né? Eu espero que a gente que tenha sido proveitoso para todo mundo, que vocês tenham aprendido alguma coisa, tenha aprendido, pelo menos assim, agora sabe um pouco mais de cosmologia, o que é cosmologia padrão, o que são modelos alternativos e como é que se testa modelos, né? Modelos cosmológicos. E, enfim, por exemplo, todo mundo que é interessado em fazer cosmologia pode contactar qualquer um de nós, a gente está sempre disponível para responder perguntas. E é isso, tipo, espero que, sei lá, como o Jason falou, é interessante ver que como uma aluna interessada no mini curso hoje, daqui a 5, 10 anos pode estar fazendo pesquisa e ter uma carreira na área. Então, assim, espero que a gente tenha motivado vocês, interessado vocês, né? E é isso. E também só um comentário também curioso, né, que é o último seminário do Jailson, né? Bom, para quem não sabe, o Jailson, na verdade, foi orientador, pelo menos em algum momento, de todo mundo que palestrou hoje. O Edésio, da Laudinez, eu, a Simone e o Javier. Então, assim, foi bem interessante, que a palestra dele foi justamente uma espécie de wrap-up, tipo, representando, ou seja, juntando tudo que a gente fez um pouco, e o que a gente está obtendo, né, qual o cenário atual, o que tem pela frente. E como já se falou, tem coisa que não é só para daqui a uma década, daqui a 20 anos, é para agora. Esses surveys aí vão começar a funcionar daqui a pouquinho. Vai ter muito trabalho para ser feito, para analisar os dados,
para testar a teoria, a gente precisa de tudo isso. Gente que sabe reduzir dados, gente que sabe fazer estatística, gente que sabe bem de teoria. Toda habilidade é bem-vinda e necessária. E é isso, basicamente. Obrigado a todo mundo. Ok, Carlos. Então, vamos encerrar aqui. Simone, Javier, vocês querem falar alguma coisa? Désio. Oi. Eu só agradeço. Simone, por favor. Não, pode ir. Você começou a falar primeiro. Não, eu só quero agradecer o que eu falei, ao Ernie, ao Ginés, o Carlos, pelo convite e todo mundo que participou, como já falaram, que é uma alta participação, então o esforço se vê assim recompensado. Então, muito obrigado. Eu também já agradeci ontem, mas quero reforçar aqui meu agradecimento. E é como o Jailson falou, né? Foi uma iniciativa muito boa que você e o Carlos tiveram. E eu achei muito sucesso esse evento, assim. Foram muitas pessoas, foi mais do que a gente esperava. As pessoas estão demonstrando que gostaram. E foi muito bom. Eu tô bem feliz de ter participado, de estar aqui com vocês, né, apesar da distância. É sempre bom ter esse grupo de cosmologia do Observatório Nacional presente e é só agradecimentos a todos vocês e parabéns pela iniciativa, Aldinês e Carlos. Obrigada, gente. Então, eu acho que eu já posso parar aqui a gravação. Boa noite a vocês. Espero encontrar vocês no próximo ano, que a ideia é manter essa rotina, né? Exatamente. A ideia é manter o mesmo seminário, manter a mesma coisa de ano em ano, sim. Possivelmente nessa mesma época de ano, sim. Mas, independente disso, ano que vem a gente vai ter mais. Ok, então eu vou interromper aqui, viu, gente? Boa noite. Boa noite pra vocês aí. Tchau, tchau. Bom fim de semana para todo mundo.